nessa região e de forma inclinada. Porque de forma inclinada, o prego ele vai de encontro ao punho, que é justamente uma conexão da mão do carpo com o antebraço. Os pregos nas mãos de Jesus ficavam na mão ou na região do pulso? Bem, primeiramente, nós temos que entender não somente do ponto de vista bíblico, histórico, né, do Império Romano, mas também do ponto de vista científico. Fica melhor para entrar em harmonia. Ficava assim na mão, mas na região que a gente conhece anatomicamente como carpo, que é essa região aqui. E não nessa região mais acima, porque com o peso do corpo iria rasgar. Mas nessa região aqui do carpo, que tem em média 8 ossos pequenos, e ela faz uma conexão com o punho. Punho é a linguagem correta, né? A linguagem técnica, não é pulso. Porque pulso vem de pulsação. E pulsar, ou pulsação, nós encontramos em vários locais do nosso corpo. Então, onde é que ficavam localizados os pregos na crucificação de Jesus? Na região do carpo, que é uma região com 8 ossos pequenos, se não me falha a memória, faz conexão com o punho e com o antebraço. Aqui, o prego aqui, sustenta-se por mais de 100 quilos uma pessoa. E os homens, na época, apesar que não eram só homens que eram crucificados, mulheres também, mas os homens pesavam no mínimo 60, 80 quilos, e talvez algum mais acima do peso, ou dependendo da sua estrutura óssea, poderia chegar a 100 quilos ou mais. Mas geralmente, em média, 60, 80 quilos. Na região do carpo. Nessa região e de forma inclinada. Porque de forma inclinada, o prego ele vai de encontro ao punho, que é justamente uma conexão da mão do carpo com o antebraço. Dessa forma, fica fácil de sustentar o indivíduo. Além disso, colocava-se também um tipo de assento na cruz para que o corpo tivesse um tipo de sustentação além dos pregos. Dessa forma, não precisava se colocar cordas nos braços para garantir o indivíduo ficar preso à cruz. Claro que no início, em que o Império Romano começou a colocar isso em prática, a ideia de crucificação, havia aquela ideia de cerco e erro, de tentativas. Então o prego era colocado aqui, viu que não dava certo, a depender também do peso da pessoa. Colocava-se assento, melhorou a situação. Colocava-se o prego na região do carpo, de forma inclinada, já melhorou mais ainda. Colocava-se corda, depois viu que não havia necessidade, e assim por diante. A ideia de tentativa, acerto e erro e acerto. Resumindo, é isso. Por curiosidade, os pregos, eles tinham em média de 15 a 18 centímetros e em torno de 1 centímetro de diâmetro. E nos pés, muito provavelmente, era na região do calcanhar, pela lateral. E não como a gente vê no quadro. Aqueles quadros são da época renascentista. A ideia dos pintores renascentistas não é seguir fielmente ou cientificamente como a coisa acontecia, como a situação acontecia, mas a representação, a ideia deles era outra, além da arte. Não era seguir fielmente e cientificamente como de fato acontecia. Por isso que você vai ver algumas pinturas, algumas situações com o prego mais para cima, mais para o lado, mais para o outro, a posição dos pés um pouco diferente, mas em resumo é isso. Nas mãos, na região do punho, não é pulso, é punho, na região do carpo, sustenta-se mais ou menos, no mínimo, 100 quilos, uma pessoa de 100 quilos, sem necessariamente precisar de cordas. Até porque havia um assento bem peculiar na cruz, para deixar a pessoa por mais tempo na cruz. A ideia era essa, uma humilhação maior. Deus te abençoe, eu espero que tenha ficado compreendido. Até a próxima, tchau, tchau.